Você já imaginou ouvir, das pessoas que mais deveriam te amar, que você é um fardo? E se, no dia seguinte a essa rejeição, você tomasse uma atitude tão inesperada que mudasse a vida de centenas de pessoas? Essa é a história de Helena, uma mulher que, após ser chamada de peso pela própria família, decidiu transformar sua dor em esperança para quem mais precisava. Helena sempre buscou pertencimento, mas naquela noite, tudo mudou. O que leva alguém a doar R$ 1 milhão a um abrigo de crianças logo após ser rejeitada em casa? O que aconteceu para que ela tomasse uma decisão tão radical? E antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Assim você acompanha cada detalhe dessa jornada emocionante. O que ninguém esperava é que um gesto de generosidade tão extremo poderia virar de cabeça para baixo não só a vida de Helena, mas também a de sua família e de todos ao redor. O que aconteceu depois que Helena fez a doação? Será que sua família se arrependeu? E será que ela finalmente encontrou o que sempre buscou? Fique comigo, porque o que vem a seguir vai te surpreender e, quando Helena achou que já tinha perdido tudo, a vida mostrou que o destino ainda tinha planos inesperados para ela. Helena sempre foi aquela filha que ninguém notava muito. Não era a mais brilhante, nem a mais problemática. Era simplesmente neutra. Cresceu em uma casa onde o silêncio muitas vezes falava mais alto do que qualquer discussão. Os pais, ocupados demais com as próprias expectativas, raramente perguntavam como ela estava. Os irmãos, cada um em seu mundo, mal notavam sua presença. Helena aprendeu cedo a não esperar reconhecimento, mas nunca imaginou que um dia ouviria, da boca de quem mais amava, que era um fardo. A noite que mudou tudo começou como qualquer outra, um jantar em família, conversas superficiais e olhares distraídos. Mas, naquele dia, algo estava diferente. O pai de Helena parecia mais impaciente, a mãe, mais fria. Quando ela tentou contar sobre um pequeno projeto voluntário que estava desenvolvendo na faculdade, foi interrompida por um suspiro impaciente. O irmão mais velho, com um sorriso irônico, comentou: "Lá vem Helena querendo salvar o mundo de novo, enquanto não consegue nem se virar sozinha." Helena sorriu, tentando disfarçar o incômodo, mas a mãe foi além. "Filha, você precisa entender que não pode ser um peso para a família. Já temos problemas demais. Você precisa se virar, parar de depender tanto da gente. Não dá para carregar você para sempre." O silêncio que se seguiu foi cortante. O pai apenas balançou a cabeça, confirmando as palavras da mãe. Os irmãos desviaram o olhar, como se não quisessem se envolver. Naquele instante, Helena sentiu como se o chão tivesse sumido. As palavras ecoaram em sua mente: peso, fardo, dependente. Tentou argumentar, mas a voz falhou. Sentiu o rosto queimar, os olhos marejarem. Levantou-se da mesa e subiu para o quarto, deixando para trás um silêncio ainda mais pesado do que antes. Trancada no quarto, Helena chorou como há muito tempo não chorava. Não era só tristeza, era uma mistura de raiva, vergonha e impotência. Porque, por mais que tentasse, nunca era suficiente. Porque sempre parecia estar no lugar errado, na hora errada. Ouvia, em sua cabeça, todas as vezes em que tentou agradar, ajudar, ser útil. Mas, no final, parecia que nada disso importava. A noite se arrastou. Helena não conseguia dormir. Levantou-se, caminhou pelo quarto, olhou pela janela. Pensou em todas as vezes que se sentiu invisível, em todos os sonhos que deixou de lado para não incomodar. Mas, naquela noite, algo mudou. A dor da rejeição começou a se transformar em uma vontade silenciosa de provar, não para os outros, mas para si mesma, que ela era capaz de muito mais. Pegou um caderno antigo e começou a escrever. Palavras de dor, mas também de esperança. Lembrou-se de uma reportagem que tinha visto dias antes sobre um abrigo de crianças em situação de vulnerabilidade. Lembrou dos sorrisos das crianças, da fala da diretora: "Aqui, cada gesto de carinho faz diferença." Helena sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que talvez pudesse ser útil em outro lugar, para outras pessoas. Mas será que teria coragem de dar esse passo? Será que, longe da família, conseguiria encontrar seu verdadeiro valor? Enquanto o relógio marcava 3 da manhã, Helena tomou uma decisão silenciosa e mal sabia ela que, ao amanhecer, sua vida mudaria para sempre. Na manhã seguinte, Helena acordou decidida a sair de casa.
Mas, ao descer as escadas, encontrou algo inesperado na porta, algo que poderia mudar todos os seus planos. Helena desceu as escadas com os olhos inchados e o coração pesado, esperando encontrar apenas o silêncio da casa. Mas, diante da porta, havia um envelope branco, sem remetente, apenas com seu nome escrito à mão. Ela hesitou antes de abrir, sentindo um frio na barriga. Dentro, encontrou uma carta simples, mas direta: você não precisa provar nada para ninguém. Siga seu coração. Uma amiga. Helena olhou ao redor, tentando imaginar quem poderia ter deixado aquela mensagem. Talvez fosse apenas uma coincidência, mas aquelas palavras caíram como um raio de esperança em meio à tempestade. Com a carta nas mãos, Helena voltou para o quarto. Sentou na cama e releu cada palavra, sentindo uma força nova crescer dentro de si. Pela primeira vez, pensou que talvez não estivesse tão sozinha quanto imaginava. Talvez, em algum lugar, alguém realmente enxergasse seu valor. A noite parecia interminável. O sono não vinha, e Helena decidiu ocupar a mente. Pegou o notebook e começou a pesquisar sobre o abrigo de crianças que vira na reportagem. Descobriu que o lugar passava por sérias dificuldades financeiras, quase fechando as portas por falta de apoio. As fotos das crianças, sorrindo apesar das adversidades, mexeram profundamente com ela. Havia algo naquela alegria resiliente que a fazia lembrar de si mesma, de quando era criança e sonhava em mudar o mundo. Enquanto lia sobre as histórias de cada criança, Helena sentiu uma conexão inexplicável. Era como se, de repente, tivesse encontrado um propósito maior do que qualquer aprovação familiar. Não era sobre provar nada para ninguém, era sobre fazer a diferença, mesmo que fosse para um pequeno grupo de pessoas. A madrugada avançava, e Helena começou a listar ideias de como poderia ajudar. Pensou em organizar uma campanha de arrecadação, mobilizar amigos, buscar doações. Mas, ao olhar para sua conta bancária, percebeu que tinha uma reserva considerável, fruto de anos de economia e de um prêmio que havia recebido na faculdade. Era dinheiro guardado para emergências, para o futuro. Mas e se o futuro fosse agora? E se a emergência fosse aquela? O coração de Helena batia acelerado. Pela primeira vez, ela sentia que tinha nas mãos o poder de transformar vidas. Mas, ao mesmo tempo, o medo a paralisava. E se tudo desse errado? E se, mais uma vez, ela fosse rejeitada, agora por pessoas que nem conhecia? Enquanto o céu começava a clarear, Helena tomou uma decisão silenciosa, mas definitiva: iria até o abrigo naquele mesmo dia. Queria ver de perto, ouvir as histórias, entender as necessidades. Se sentisse que era o certo, faria algo grande, algo que mudaria não só a vida das crianças, mas a dela também. Antes de sair, Helena escreveu uma mensagem curta para si mesma no espelho: hoje, eu escolho ser luz. Respirou fundo, pegou a bolsa e saiu de casa, sentindo que, pela primeira vez, caminhava em direção ao próprio destino. Mas, ao chegar ao abrigo, Helena se deparou com uma cena que jamais poderia imaginar e que colocaria à prova toda a sua coragem e determinação. O portão do abrigo rangeu ao ser empurrado, revelando um jardim mal cuidado e um prédio antigo, de paredes descascadas e janelas estreitas. Helena hesitou por um instante, sentindo o peso da responsabilidade que carregava nos ombros. O lugar parecia esquecido pelo tempo, mas, mesmo assim, havia uma energia diferente ali, uma mistura de esperança e resistência silenciosa. Logo na entrada, foi recebida por Dona Célia, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar acolhedor, mas cansado. Bom dia, posso ajudar? Perguntou, com uma voz suave que contrastava com o ambiente austero. Helena se apresentou, explicou que gostaria de conhecer o abrigo e entender como poderia ajudar. Dona Célia sorriu de leve, surpresa com a visita inesperada, e a convidou para entrar. O interior do abrigo era simples, mas cheio de pequenos detalhes que revelavam o esforço para criar um ambiente acolhedor. Desenhos coloridos cobriam as paredes, feitos pelas próprias crianças. O cheiro de café fresco se misturava ao de pão assado, e risadas podiam ser ouvidas ao longe, vindas de uma sala de brinquedos improvisada. Dona Célia conduziu Helena por corredores estreitos, apresentando cada espaço: o refeitório, o dormitório coletivo, a pequena biblioteca montada com doações antigas. Durante o passeio, Dona Célia compartilhou um pouco da rotina do abrigo. Hoje, temos 32 crianças. Algumas vieram porque perderam os pais, outras porque foram abandonadas.
Aqui, tentamos dar a elas um pouco de carinho e dignidade, mesmo com poucos recursos. Helena sentiu um nó na garganta ao ouvir aquelas histórias. Cada rosto que cruzava carregava uma história de superação e, ao mesmo tempo, de abandono. Enquanto caminhavam, uma menina de cabelos cacheados e sorriso tímido se aproximou e entregou a Helena um desenho. Era uma casa colorida, rodeada de crianças de mãos dadas. "Você vai ser nossa amiga?", perguntou, com olhos brilhando de esperança. Helena sorriu, emocionada, e respondeu que sim, faria o possível para ajudar. Dona Célia, percebendo a emoção de Helena, mostrou o balanço financeiro do abrigo. As contas estavam no vermelho, e a situação era crítica. "Não sei por quanto tempo mais vamos conseguir manter as portas abertas", confessou, com um olhar de tristeza contida. Helena sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Não era apenas uma questão de caridade, era uma questão de sobrevivência para aquelas crianças. Antes de ir embora, Helena prometeu voltar. No caminho para casa, sua mente fervilhava de ideias e dúvidas. Como poderia agir de forma realmente transformadora? Seria suficiente apenas doar dinheiro, ou ela precisaria se envolver mais profundamente? E, principalmente, estaria pronta para enfrentar as consequências de uma decisão tão grande? Ao chegar em casa, Helena encontrou uma notificação inesperada no celular, uma mensagem da mãe, com poucas palavras, mas carregada de tensão: "Precisamos conversar. É urgente." O que sua família teria a dizer agora? E como essa conversa poderia impactar a decisão que Helena estava prestes a tomar? Helena passou o resto do dia inquieta, com a mensagem da mãe martelando em sua mente. Mas, ao amanhecer, tomou uma decisão. Antes de qualquer conversa difícil, ela precisava voltar ao abrigo. Havia algo naquele lugar, uma força silenciosa, um chamado que não a deixava em paz. Pegou alguns brinquedos antigos e livros que guardava em casa, colocou-os em uma sacola e saiu, determinada a se aproximar das crianças e entender, de verdade, o que elas viviam ali. Ao chegar, foi recebida por um grupo de pequenos que brincavam no pátio, sob o olhar atento de Dona Célia. Alguns, desconfiados, se afastaram. Outros, curiosos, se aproximaram devagar. Helena sorriu, sentou-se no chão e começou a mostrar os brinquedos. Logo, a desconfiança deu lugar à empolgação. As crianças se aglomeraram ao redor, cada uma querendo contar sua história, mostrar um desenho ou simplesmente dividir um sorriso. Lucas, um garoto de olhos vivos e camiseta surrada, foi o primeiro a puxar conversa. "Você vai vir sempre aqui?", perguntou, com uma esperança quase inocente. Helena respondeu que sim, queria ser amiga de todos. Ana, uma menina de tranças, mostrou um caderno onde desenhava sonhos. Queria ser médica, para cuidar de quem ninguém cuida. Gabriel, apaixonado por futebol, contou que sonhava em jogar num grande time, mas não tinha chuteira. Júlia, a menorzinha, só queria reencontrar o irmão, levado para outro abrigo. Cada história era um pedaço de vida, uma mistura de dor e esperança. Helena sentiu-se tocada de uma forma que nunca havia sentido antes. Ali, ninguém era um fardo. Cada criança tinha um brilho único, uma vontade de ser vista e amada. E, pela primeira vez, Helena percebeu, talvez ela também só precisasse disso, ser vista, ser amada por quem realmente importava. No almoço, sentou-se ao lado de Dona Célia, que falou sobre os desafios diários. "Às vezes, penso que são eles que me salvam, não o contrário", confessou, com um sorriso cansado. Helena entendeu. O abrigo era mais do que um refúgio. Era uma família construída a partir das ausências, mas sustentada pelo afeto. Ao final da tarde, Lucas entregou a Helena um desenho, duas mãos se encontrando, cercadas de corações. "Agora você faz parte da nossa família", disse, com simplicidade. Helena sentiu as lágrimas virem, mas dessa vez eram de gratidão. Ali, entre aquelas crianças, ela encontrou um sentido que nunca sentirá em casa. Mas, ao sair do abrigo, o telefone tocou novamente. Era sua mãe, insistente: "Helena, precisamos conversar. Agora." O tom era diferente, mais urgente, quase desesperado. Helena respirou fundo, sentindo o peso de dois mundos em conflito. Poderia ela realmente ajudar aquelas crianças sem perder, de vez, o pouco que restava de sua família? Ou teria que escolher entre o passado e o futuro?
Naquela noite, uma decisão impulsiva de Helena mudaria tudo e, ao acordar, ela se veria diante de uma escolha que ninguém esperava. A noite caiu pesada sobre Helena. O telefonema da mãe ecoava em sua cabeça, mas, pela primeira vez, ela sentiu que não podia mais adiar a própria vida para atender às expectativas da família. Sentou-se à mesa, abriu o notebook e ficou olhando para a tela por longos minutos, sentindo o peso da responsabilidade. As imagens das crianças, seus sorrisos e sonhos, voltavam à mente como um filme. Helena sabia que precisava agir e agir agora. Enquanto a casa dormia, ela acessou sua conta bancária. O valor guardado ali era fruto de anos de trabalho, economias e prêmios que conquistara por mérito próprio. Era dinheiro que, para muitos, garantiria uma vida confortável. Mas, para Helena, naquele momento, parecia ter um destino muito mais importante. Ela respirou fundo, sentindo o coração disparar. Digitou o valor, R$ 1.000.000. Conferiu os dados do abrigo, leu e releu cada número, cada informação. Antes de clicar em confirmar, hesitou. Pensou na família, nos julgamentos, no medo de se arrepender. Mas, ao lembrar do desenho de Lucas e das palavras de Dona Célia, não teve mais dúvidas. Com um clique, a transferência foi feita. Helena sentiu um misto de alívio e nervosismo. Sabia que aquela decisão mudaria tudo. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre finalmente assumir o controle da própria história, sobre dar um passo sem olhar para trás. Logo em seguida, escreveu uma mensagem para Dona Célia, explicando o que havia feito. Pediu que usassem o dinheiro para garantir o futuro do abrigo, melhorar a estrutura, investir nos sonhos das crianças. Pediu, também, que mantivessem sigilo, pois não queria reconhecimento, apenas ver o bem acontecer. Na manhã seguinte, Helena acordou com dezenas de mensagens no celular. Dona Célia, emocionada, agradecia entre lágrimas, prometendo que cada centavo seria usado para transformar vidas. As crianças, em vídeos curtos, mandavam recados de gratidão, mostrando cartazes coloridos com o nome de Helena. Era impossível não se emocionar. Mas não foram só as mensagens do abrigo que chegaram. O telefone tocou sem parar. A família, ao descobrir a doação, entrou em choque. A mãe ligava insistentemente, o pai enviava áudios furiosos, os irmãos discutiam em grupos de mensagens. Como você pôde fazer isso? Esse dinheiro era para a família, você enlouqueceu? Eram algumas das frases que Helena lia, com o coração apertado, mas sem arrependimento. No meio do turbilhão, uma notificação inesperada: a imprensa local havia descoberto a doação. Repórteres queriam entrevistas, vizinhos comentavam, e o nome de Helena começava a circular nas redes sociais. O gesto silencioso de generosidade agora era manchete, e a vida dela estava prestes a virar de cabeça para baixo. E se você está acompanhando essa história e quer saber como Helena vai lidar com toda essa pressão, já se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. O que vem por aí vai te surpreender. No auge da exposição, Helena recebeu uma ligação que a deixou sem chão. Uma das crianças do abrigo havia desaparecido misteriosamente. Agora, além de lidar com a família e a mídia, ela teria que enfrentar o maior desafio de sua vida. O telefone ainda vibrava nas mãos de Helena quando ela ouviu a notícia: Júlia, a menorzinha do abrigo, havia desaparecido. O pânico tomou conta do lugar. Dona Célia, aflita, ligou para Helena pedindo ajuda, pois sabia que agora, mais do que nunca, precisava de alguém em quem confiar. Helena não pensou duas vezes, largou tudo e correu para o abrigo, sentindo o peso de todas as escolhas recentes apertarem seu peito. Ao chegar, encontrou um cenário de caos. As crianças estavam assustadas, alguns funcionários choravam, e Dona Célia tentava manter a calma, organizando pequenas buscas pela vizinhança. Helena sentou-se ao lado de Lucas, que tremia de medo. A Júlia nunca sumiu antes, ele disse, com a voz embargada. Ela sempre espera a gente para brincar. Helena prometeu que faria tudo para ajudar a encontrá-la. Enquanto as buscas aconteciam, o abrigo estava no centro das atenções. A imprensa, que já havia descoberto a doação, agora cercava o local. Repórteres queriam detalhes, vizinhos especulavam, e a polícia fazia perguntas a todos. A generosidade de Helena, antes vista como um gesto nobre, agora era questionada. Por que alguém doaria tanto dinheiro assim? Será que ela queria aparecer? Isso tem algo a ver com o sumiço da menina?
A família de Helena, por sua vez, intensificou a pressão. A mãe enviou mensagens desesperadas, dizendo que ela estava destruindo a reputação da família. O pai ameaçava processá-la, os irmãos a acusavam de egoísmo. Helena sentiu-se encurralada, mas não podia recuar. Sabia que sua prioridade era Júlia e as outras crianças. No meio do tumulto, Helena foi chamada para depor na delegacia. Precisou explicar a origem do dinheiro, os motivos da doação, e garantir que não havia nada de errado em sua atitude. Sentiu-se julgada por todos os lados, pela família, pela sociedade, até por si mesma. Mas, no fundo, sabia que fizera o que era certo. Enquanto isso, Dona Célia e os funcionários do abrigo, com a ajuda de alguns voluntários, continuavam as buscas. Helena, exausta, sentou-se no pátio e olhou para o céu, pedindo forças. Lembrou-se do desenho de Lucas, das palavras de esperança das crianças, e decidiu que não deixaria o medo vencer. Precisava ser forte, não só por Júlia, mas por todos ali. No fim da tarde, uma pista surgiu. Uma vizinha viu uma menina parecida com Júlia caminhando sozinha em direção ao parque da cidade. Sem pensar, Helena pegou o carro e foi até lá, o coração disparado. Ao chegar, viu uma pequena silhueta sentada em um banco, abraçada a um ursinho de pelúcia. Era Júlia. Helena correu até ela, ajoelhou-se e a abraçou forte. Júlia chorou, dizendo que sentia saudades do irmão e queria procurá-lo. Helena prometeu que faria tudo para ajudá-la a reencontrá-lo, mas pediu que nunca mais saísse sozinha. O alívio foi imenso, mas Helena sabia que aquela situação era apenas o começo de uma nova fase, tanto para o abrigo quanto para ela. Quando voltaram ao abrigo, foram recebidas com aplausos e lágrimas de alegria. Mas, enquanto todos comemoravam, Helena recebeu uma mensagem inesperada: sua família queria vê-la, pessoalmente, naquela noite. Eles diziam que era urgente, que não podia mais ser adiado. O que Helena encontraria ao encarar a família? Seria uma nova onda de acusações, ou, finalmente, um pedido de perdão? A resposta, ela descobriria em poucas horas e mudaria tudo o que ela pensava sobre laços de sangue e pertencimento. O caminho até a casa dos pais parecia interminável. Helena dirigia em silêncio, o coração acelerado, a mente cheia de perguntas sem resposta. O que a família queria, afinal? Seria mais uma sessão de acusações, ou haveria espaço para diálogo? Ao chegar, encontrou todos reunidos na sala: mãe, pai, irmãos, até uma tia distante que raramente aparecia. O clima era tenso, quase sufocante. A mãe foi a primeira a falar, com a voz embargada. Helena, o que você fez foi uma loucura. Você não pensou em nós, não pensou no futuro da família. O pai, mais contido, apenas balançava a cabeça, como se não conseguisse entender a filha. Os irmãos, cada um à sua maneira, alternavam entre olhares de reprovação e curiosidade. Helena sentou-se, mantendo a calma, determinada a ouvir tudo antes de responder. A discussão começou. A mãe insistia que aquele dinheiro poderia ter sido investido para garantir a segurança de todos. O pai falava sobre reputação, sobre o que os vizinhos estavam dizendo. Os irmãos, mais práticos, queriam saber se ainda havia algo a ser recuperado. Helena ouviu tudo em silêncio, sentindo-se, mais uma vez, a estranha no próprio lar. Quando finalmente teve a chance de falar, Helena foi direta. Contou sobre o abrigo, sobre as crianças, sobre o impacto que a doação já estava causando. Falou dos sonhos de Ana, da coragem de Lucas, da saudade de Júlia pelo irmão. Explicou que aquele dinheiro, para ela, nunca teve tanto valor quanto agora, quando podia mudar vidas de verdade. Eu não sou um fardo. Eu só queria ser útil, ser vista, ser amada. Se não posso ter isso aqui, encontrei em outro lugar, disse, com a voz firme, mas emocionada. O silêncio que se seguiu foi pesado. A mãe chorou, o pai desviou o olhar, os irmãos pareciam finalmente entender, mesmo que não concordassem. A tia, que até então não dissera nada, aproximou-se e segurou a mão de Helena. Você fez o que achou certo. Nem sempre a família entende, mas o tempo mostra quem realmente somos, disse, com doçura. Antes que pudessem continuar, o telefone de Helena tocou. Era Dona Célia, do abrigo. A voz do outro lado estava trêmula: Helena, precisamos de você aqui. Algo aconteceu. Helena se levantou,
pediu desculpas e saiu às pressas, deixando a família atônita. No caminho, o coração batia forte. O que teria acontecido agora? Seria mais uma crise, ou algo ainda maior? Ao chegar ao abrigo, encontrou uma multidão na porta. Repórteres, curiosos, vizinhos, todos queriam saber quem era a mulher que mudará o destino do abrigo. Helena sentiu o peso da exposição, mas também uma força nova crescendo dentro de si. Era hora de enfrentar não só a família, mas o mundo inteiro. E, naquele momento, percebeu que estava prestes a descobrir o verdadeiro significado de reconhecimento e de pertencimento. Mas, no meio da multidão, uma figura inesperada apareceu, mudando completamente o rumo da história. No meio da multidão em frente ao abrigo, Helena avistou uma figura que não via há anos. Era sua antiga professora do ensino fundamental, Dona Marta, a primeira pessoa fora da família que acreditou em seu potencial. Dona Marta abriu caminho entre os curiosos e, ao encontrar Helena, a abraçou com força. Eu soube que era você. Sempre soube que faria algo grande, Helena, sussurrou, emocionada. A cena chamou a atenção dos repórteres, que logo cercaram Helena com perguntas. Por que doar tanto dinheiro? O que te motivou? Você esperava essa repercussão? Helena, surpresa com a súbita fama, tentou manter a calma. Explicou que não buscava reconhecimento, mas sim um propósito. Falou sobre as crianças, sobre a urgência de olhar para quem é invisível, sobre a importância de transformar dor em esperança. A entrevista viralizou. Em poucas horas, Helena era notícia nacional. Convites para programas de TV, mensagens de apoio de desconhecidos, propostas de parcerias e até ofertas de emprego começaram a chegar. O abrigo, antes ameaçado de fechar, agora recebia doações de todos os cantos do país. Empresas queriam ajudar com reformas, voluntários se ofereciam para dar aulas, médicos para atender as crianças. O impacto da doação se multiplicava, e Helena sentia uma alegria genuína ao ver tantas vidas sendo tocadas. Mas, junto com o reconhecimento, vieram também os desafios. A exposição trouxe críticas, inveja, e até ameaças veladas de pessoas que achavam que tudo não passava de autopromoção. Helena precisou aprender a lidar com a pressão, a manter o foco no que realmente importava. Dona Célia virou sua confidente, ajudando a filtrar o que era relevante e a proteger as crianças do excesso de atenção. No meio de tudo isso, Helena percebeu que o verdadeiro valor não estava nos aplausos, mas nos pequenos gestos diários, o sorriso de Lucas ao ganhar uma chuteira nova, o brilho nos olhos de Ana ao receber livros de medicina, o abraço apertado de Júlia quando soube que o abrigo estava seguro. Cada momento era uma confirmação de que sua escolha tinha valido a pena. Certa noite, enquanto organizava uma festa surpresa para as crianças, Helena recebeu uma mensagem inesperada. Seu pai queria conversar, sozinho, sem a presença da mãe ou dos irmãos. Ele dizia que precisava entender melhor as motivações da filha, que talvez tivesse sido duro demais, que estava disposto a ouvir. Helena ficou dividida. Seria esse o começo de uma reconciliação ou apenas mais uma tentativa de controle? Deveria abrir o coração para o pai, mesmo depois de tudo? Ou seria melhor manter distância e focar no novo caminho que estava construindo? Na manhã seguinte, Helena decidiu ir ao encontro do pai. Mas, ao chegar ao local combinado, foi surpreendida por alguém que ela nunca imaginou reencontrar, alguém que guardava um segredo capaz de mudar tudo o que ela sabia sobre si mesma e sobre sua família. O café onde Helena marcou de encontrar o pai estava quase vazio naquela manhã. Ela chegou cedo, ansiosa, sem saber o que esperar. O pai entrou minutos depois, com o semblante mais envelhecido do que ela lembrava. Sentou-se à sua frente, em silêncio, e por alguns instantes, apenas se olharam, como dois estranhos tentando decifrar um ao outro. Helena, começou ele, mas a voz falhou. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu fui duro demais com você. Sempre achei que estava te protegendo, mas agora vejo que só te afastei. Helena sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, o pai parecia vulnerável, disposto a ouvir. Antes que ela pudesse responder, a porta do café se abriu novamente. Uma mulher entrou, com passos firmes e olhar decidido. Helena reconheceu imediatamente, era sua tia-avó, irmã da avó paterna, que havia desaparecido da família há décadas após uma grande briga. O pai ficou visivelmente surpreso, mas a tia-avó não hesitou.
Sentou-se ao lado de Helena, segurou sua mão e olhou nos olhos do irmão. Está na hora de contar a verdade, disse ela, com voz firme. O pai hesitou, mas assentiu. Helena, você sempre se sentiu diferente, não foi? Sempre achou que não pertencia completamente à nossa família. Helena sentiu, o coração acelerado. A tia-avó continuou: quando você nasceu, sua mãe enfrentava uma depressão profunda. Quem cuidou de você nos primeiros anos fui eu. Fui eu quem te ensinou as primeiras palavras, quem te embalou nas noites de febre. Quando sua mãe melhorou, precisei me afastar, por exigência do seu pai. Ele achava que você precisava se apegar à família de sangue, não a mim. O pai, emocionado, completou: eu errei, Helena. Achei que estava fazendo o melhor, mas só te deixei mais sozinha. Nunca percebi o quanto você precisava de amor, de aceitação. Quando te chamamos de fardo, foi o pior erro de nossas vidas. Eu sinto muito, filha. Muito mesmo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena. Pela primeira vez, sentiu o peso de anos de silêncio e afastamento começando a se dissolver. A tia-avó a abraçou, dizendo: você sempre foi luz, Helena. Só precisava de espaço para brilhar. O reencontro foi um momento de cura. O pai pediu perdão, prometeu tentar reconstruir a relação. Helena percebeu que, apesar das feridas, ainda havia espaço para o perdão, não só para a família, mas para si mesma. Ela entendeu que não precisava mais carregar o peso do passado, que podia construir um novo começo. Mas, ao sair do café, Helena recebeu uma ligação urgente de Dona Célia. Uma grande rede de televisão queria transformar a história do abrigo em um documentário nacional. O abrigo, as crianças, a própria Helena, todos seriam protagonistas de uma história de superação e esperança. Seria essa a chance de multiplicar ainda mais o impacto de sua escolha? Ou a exposição traria novos desafios, colocando em risco a privacidade e a segurança das crianças? Helena teria que decidir, mais uma vez, entre proteger o que construiu ou permitir que o mundo conhecesse a força do amor e da generosidade. E, no meio desse dilema, um novo segredo sobre o passado de Helena viria à tona, mudando para sempre o rumo de sua vida. Helena caminhava pelas ruas da cidade com a cabeça cheia de pensamentos. A proposta da grande emissora de televisão era tentadora: um documentário nacional sobre o abrigo, as crianças e sua própria trajetória. A chance de inspirar milhares de pessoas, de multiplicar o impacto da doação, de garantir que o abrigo jamais passasse por dificuldades novamente. Mas também era um risco. A exposição poderia trazer problemas, ameaçar a privacidade das crianças, transformar o que era um gesto de amor em espetáculo. Naquela noite, Helena reuniu Dona Célia, os funcionários e, principalmente, as crianças. Explicou a situação com toda a transparência. Vocês querem contar nossa história para o Brasil inteiro? Perguntou, olhando nos olhos de cada um. Lucas, sempre espontâneo, foi o primeiro a responder: se ajudar outras crianças como a gente, eu quero. Ana, mais tímida, concordou. Gabriel sonhou alto: vai que algum jogador famoso vê e vem aqui jogar com a gente. Até Júlia, com seu sorriso tímido, disse que queria mostrar ao irmão que estava bem. A decisão foi coletiva: o documentário aconteceria, mas com limites claros para proteger a intimidade de todos. Helena negociou com a emissora, exigindo respeito e cuidado. O projeto foi aprovado, e em poucas semanas, a equipe de gravação chegou ao abrigo. As crianças se encantaram com as câmeras, os microfones, o movimento. Helena, apesar do nervosismo, sentiu orgulho ao ver cada história sendo registrada com sensibilidade. O documentário foi ao ar em horário nobre. O país inteiro conheceu o abrigo, as crianças, a luta de Dona Célia e o gesto de Helena. Doações se multiplicaram, voluntários de todas as regiões apareceram, empresas ofereceram parcerias. O abrigo foi reformado, ganhou uma nova ala de estudos, uma quadra de esportes, atendimento psicológico e reforço escolar. Mais importante, as crianças passaram a ser vistas, ouvidas, respeitadas. Não eram mais invisíveis. A família de Helena, antes tão distante, começou a se aproximar. O pai, agora mais humilde, passou a visitar o abrigo, ajudando como podia. A mãe, antes tão crítica, envolveu-se em campanhas de arrecadação. Os irmãos, inspirados pela irmã,
criaram um projeto de mentoria para jovens em situação de vulnerabilidade. A casa de Helena, antes marcada pelo silêncio, agora era cheia de vozes, risos e encontros. Mas a maior transformação aconteceu dentro de Helena. Ela finalmente se libertou do peso de ser um fardo. Descobriu que pertencimento não é sobre sangue, mas sobre afeto, respeito e escolha. Perdoou a família, perdoou a si mesma. E, ao olhar para cada criança do abrigo, sentia-se parte de algo muito maior. No dia em que o documentário foi premiado internacionalmente, Helena recebeu uma carta anônima. Dentro, apenas uma frase: "Você nunca foi um fardo. Você foi a esperança que faltava." Ela sorriu, emocionada, e entendeu que, às vezes, é preciso perder tudo para se encontrar de verdade. Mas, naquela noite de celebração, enquanto todos comemoravam, Dona Célia se aproximou com um envelope lacrado. "Chegou para você, Helena. É importante." Dentro, havia documentos revelando que Helena, ainda bebê, havia sido registrada por engano como filha biológica, mas, na verdade, era adotada. A família biológica, que nunca a procurou, era de uma cidade vizinha. O abrigo, onde ela agora era luz, era o mesmo onde sua mãe biológica havia sido acolhida décadas antes. Helena sentiu o chão sumir, mas não de medo. Era como se, finalmente, todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem. Ela entendeu que sua missão sempre esteve ali, que tudo o que viveu a preparou para aquele momento. E, com o coração em paz, abraçou Dona Célia e as crianças, pronta para escrever um novo capítulo, não de dor, mas de esperança, pertencimento e amor. A notícia da origem de Helena caiu como um raio silencioso em seu coração. Por um instante, ela sentiu o mundo girar mais devagar, como se tudo ao redor perdesse o som. O envelope nas mãos, os documentos confirmando sua adoção e a ligação com o abrigo, tudo parecia um roteiro impossível de acreditar. Mas, em vez de sentir medo ou vazio, Helena sentiu uma onda de paz. Pela primeira vez, ela compreendia o motivo de nunca ter se encaixado completamente na família que a criou e também o porquê de seu coração ter encontrado tanto sentido entre aquelas crianças. Naquela noite, Helena caminhou sozinha pelo abrigo, ouvindo as risadas e os sonhos que agora faziam parte de sua vida. Passou pela sala de estudos, onde Ana lia em voz alta para as amigas, pela quadra, onde Gabriel treinava chutes com voluntários, pelo dormitório, onde Júlia dormia abraçada ao ursinho. Cada canto daquele lugar era um espelho de sua própria trajetória, de abandono, de busca, de reencontro. Ao sentar-se no jardim, Dona Célia se aproximou em silêncio. "Você está bem, minha filha?" Helena sorriu, com lágrimas nos olhos. "Estou, Dona Célia. Pela primeira vez, estou completa. Descobri que família é quem escolhe ficar, quem cuida, quem ama sem pedir nada em troca. Descobri que o amor não tem sangue, tem presença." A notícia sobre sua adoção e a conexão com o abrigo logo se espalhou. A imprensa, que antes só via Helena como a benfeitora milionária, agora contava sua história como um verdadeiro milagre do destino. O documentário, já premiado, ganhou uma nova edição, mostrando como a vida pode ser surpreendente e cheia de encontros improváveis. A família de criação de Helena, tocada pela verdade e pela coragem da filha, finalmente abriu espaço para o perdão. O pai, em lágrimas, pediu desculpas por todos os anos de distância. A mãe, antes tão rígida, confessou que sempre temeu perder Helena, e agora entendia que amor não se mede por laços de sangue, mas por gestos e escolhas. Os irmãos, antes indiferentes, passaram a ver Helena como exemplo de força e generosidade. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Na última cena do documentário, enquanto as crianças do abrigo faziam uma festa surpresa para Helena, uma mulher de olhar doce e cabelos castanhos se aproximou, trazida por Dona Célia. Era a mãe biológica de Helena, que, ao saber da história pela televisão, criou coragem para procurá-la. O reencontro foi silencioso, cheio de lágrimas, abraços e palavras sussurradas. Não havia cobrança, apenas gratidão pelo destino ter unido seus caminhos de forma tão improvável. Helena, agora, era filha de duas mães, irmã de duas famílias, e mãe de dezenas de crianças que a chamavam de tia, anjo, amiga. O abrigo, que quase fechou as portas, tornou-se referência nacional em acolhimento e transformação social. E Helena, que um dia foi chamada de fardo, tornou-se símbolo de esperança, pertencimento e superação. A história de Helena nos ensina que,
por mais doloroso que seja o passado, sempre é possível reescrever o futuro. Que o amor verdadeiro nasce nos gestos mais simples, e que, às vezes, é preciso perder tudo, até mesmo as certezas, para encontrar o que realmente importa. E se você chegou até aqui, lembre-se, você nunca é um fardo. Você pode ser a esperança que falta na vida de alguém. Compartilhe essa história, inspire outras pessoas, e nunca duvide do poder de um gesto de amor.